Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das visões, mais cinematográficas da Bíblia, do profeta Zacarias. É quase uma cena de tribunal celestial. Uma cena muito poderosa. E a nossa fonte aqui é uma narração baseada no livro Profetas e Reis, especificamente no capítulo Josué e o Anjo. A nossa missão é desvendar o que está por trás dessa imagem tão forte. Temos um sumo sacerdote com vestes sujas, um acusador implacável. Apontando cada erro, né? Exato. E um anjo que intervém de forma, super dramática. Vamos tentar entender o que isso significava na época e como essa história ainda é usada para falar de experiências espirituais hoje em dia. É uma imagem que captura uma tensão que é universal, eu acho. De um lado, a nossa consciência das próprias falhas, e do outro, essa figura de um acusador que parece ter todos os fatos a seu favor. O interessante é ver como a narrativa constrói esse impasse e principalmente como ela resolve de uma maneira que a gente não espera. Ótimo, então vamos montar esse cenário. A visão começa com Josué, o sumo sacerdote, de pé, diante de uma figura imponente, o anjo do Senhor. Mas o que choca de cara é a aparência dele. Sim. Ele está vestindo vestidos sujos. O que exatamente isso significa? Não é só uma questão de moda, imagino. Definitivamente não. Essas vestes sujas são o coração do problema, sabe? Elas simbolizam os pecados do povo de Israel. Josué, como representante da nação que tinha acabado de voltar do cativeiro na Babilônia. Certo. Ele carrega o peso de todas as falhas coletivas. Ele está ali, numa posição de imensa vulnerabilidade, suplicando pela misericórdia de Deus. E é nesse momento que o adversário aparece. Exatamente. O acusador Satanás. Ele entra em cena para resistir-lhe, agindo como um promotor mesmo. Isso. A narrativa explica que o objetivo dele era frustrar a restauração de Israel, até incitando outras nações a destruí-los. Parece uma oposição muito determinada. E a base da acusação dele é sólida. As vestes sujas são a prova. O interessante é que a acusação não é tanto sobre as falhas pessoais de Josué, mas sobre os pecados confessos de toda a nação que ele representa. Ele está simbolicamente coberto pela culpa do povo. Exato. E aqui vem a parte que eu acho mais intrigante. Josué não fala nada. Ele não tenta se defender, não alega inocência. Não apresenta desculpas. Nenhuma. Ele simplesmente fica ali em silêncio, com as vestes sujas. Se as acusações são de fato verdadeiras, o que impede o acusador de vencer o caso? Parece que ele tem um argumento irrefutável. Essa é a questão central, e a sua observação é perfeita. A postura de Josué é de completo desamparo. Ele não pode se defender porque as acusações são factuais. A lei de Deus foi transgredida. Então ele não nega a culpa? De forma alguma. A confiança dele não está na sua própria justiça, mas em outras duas coisas: o arrependimento sincero do povo e a crença na misericórdia de um Redentor. Ele não se apoia no mérito, mas na fé. Essa vulnerabilidade total é o que, paradoxalmente, abre o espaço para a intervenção divina. E que intervenção! O acusador apresenta o caso dele, Israel quebrou a lei, portanto não merece o favor de Deus. Ele os reivindica como sua presa. Um argumento frio, legalista. Eles erraram, logo são meus. E então o anjo, que a narrativa identifica como o próprio Cristo, intervém. E essa intervenção quebra completamente a lógica do tribunal. O anjo não entra num debate sobre os detalhes da lei. Ele se vira para o acusador e declara com autoridade: "O Senhor te repreenda, ó Satanás." Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Um tição tirado do fogo. É uma imagem muito forte essa. Um pedaço de madeira meio queimado que foi arrancado das chamas antes de virar cinza. Exatamente. A metáfora é sobre um resgate no último segundo. Israel sofreu na fornalha da aflição, por causa de seus pecados. Estavam quase consumidos. Mas Deus interveio. Interveio e os arrancou do fogo. E aqui está a grande virada da história. Certo. Então, o ponto central aqui, a grande virada, não é um argumento de inocência. De jeito nenhum. É uma declaração de posse.
A defesa não é ele não pecou, e sim ele é meu, apesar do pecado. Isso muda completamente a lógica do tribunal. Muda tudo. A repreensão a Satanás não silenciou o acusador por falta de mérito na acusação, mas pelo poder soberano de Deus. A defesa se baseia na escolha divina. O Senhor que escolheu Jerusalém. É uma afirmação de que a graça de Deus transcende a lógica da culpa e da consequência. A autoridade redentora de Cristo se sobrepõe à acusação. Perfeito. Espere um pouco. Depois de todo esse drama celestial, de uma acusação que parecia irrefutável e uma defesa baseada em autoridade pura, a solução é simplesmente uma troca de roupas. O anjo ordena: tirai-lhes estes vestidos sujos, e diz a Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Parece quase simples demais. Parece simples na superfície, né? Mas o simbolismo é de uma profundidade imensa. A troca de roupas é a manifestação visível de uma transformação invisível e profunda. As vestes sujas, a prova material do pecado, são removidas. No lugar, ele recebe vestes novas e uma mitra limpa, que é um tipo de turbante sacerdotal com a inscrição Santidade ao Senhor. Então não é só perdão, é uma reabilitação completa. Ele é declarado limpo e qualificado para servir de novo. Precisamente. E as vestes novas representam mais do que só o perdão. A narrativa as descreve como a justiça de Cristo que é imputada, ou seja, acreditada à pessoa. Como uma transação. É quase como uma transação legal e espiritual. A dívida do pecado, representada pelas vestes sujas, não é só perdoada. Ela é substituída no registro pela justiça de Cristo, como se a conta fosse paga por outra pessoa e o recibo ficasse no seu nome. Essa analogia ajuda muito a entender. E com essa restauração vem uma promessa, certo? Mas com uma condição. Sim, uma promessa que olha para o futuro. O anjo diz a Josué que se ele andasse nos caminhos de Deus, ele seria honrado como juiz do templo e teria livre acesso entre os anjos. É uma promessa de comunhão e honra. Condicionada à fidelidade, sim. E a narrativa conecta isso diretamente à esperança messiânica de Israel, a vinda do renovo, o Salvador. No fim das contas, a fé nesse Salvador é o que torna tudo isso possível. Ok, então entendemos a cena com Josué. É uma história poderosa sobre a restauração de Israel. Mas a fonte não para por aí, né? Não de jeito nenhum. A ideia é que essa não foi uma situação única que aconteceu só com ele. Exato. A partir daqui, a história se expande para uma aplicação universal. O texto argumenta que essa mesma dinâmica de acusação e defesa se repete para cada alma que busca a misericórdia de Deus. Satanás é então chamado pelo seu título lá do livro de Apocalipse, o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. É uma luta contínua. E a análise sobre a motivação do acusador é fascinante. Não é que ele odeia o pecado. Pelo contrário. Ele se alegra com as falhas humanas, porque sabe que é através da transgressão que ele ganha poder sobre as pessoas. Exato. O objetivo final dele não é a justiça, é gerar desânimo e fazer a pessoa perder a confiança em Deus. É uma estratégia psicológica muito cruel. A narrativa descreve que mesmo os melhores atos de uma pessoa, Satanás tenta apresentar como corruptos, manchados, buscando garantir a condenação. A luta se dá no campo da percepção. Ele quer que a pessoa olhe para as suas vestes manchadas de pecado e se desespere, se sinta indefensável. E é nesse ponto que a figura do advogado retorna. Se a pessoa não pode se defender, quem o faz? Jesus é apresentado de novo como o advogado que oferece uma eficaz alegação. E mais uma vez a defesa não é baseada na inocência da pessoa. Seria impossível. Seria impossível. Em vez disso, a alegação se apoia nos poderosos argumentos do Calvário. Sua obediência perfeita à lei lhe deu autoridade para reivindicar misericórdia para o culpado. Ele se volta ao acusador com as mesmas palavras. Estes são os que foram comprados com meu sangue. A defesa não está no caráter do acusado, mas no sacrifício do advogado. E a promessa feita a Josué, te darei lugar entre os que estão aqui, também se torna universal. Sim. Ela é estendida a todos os que confiam nessa defesa. A promessa é de comunhão com os anjos, tanto nesta vida quanto na eternidade. E a troca de vestes também é universalizada.
É a promessa de que a justiça de Cristo cobre as falhas de todos que, com arrependimento e fé, se entregam a Ele. Tudo isso já é bastante intenso, mas a narrativa dá um passo além e projeta essa mesma cena para um cenário futuro, quase apocalíptico. Como isso funciona? Funciona aplicando a visão de Zacarias com o que a fonte chama de força peculiar, para a experiência do povo de Deus nas cenas finais do grande dia da expiação. O grande dia da expiação. O texto está se referindo a um conceito teológico de um julgamento final, onde os casos de todos são, por assim dizer, revisados. A visão de Zacarias é usada como um protótipo, um modelo para esse evento final. Então, o que era uma visão sobre o sumo sacerdote de Israel se torna um modelo para a experiência da igreja remanescente num tempo de grande prova e angústia. As semelhanças que o texto aponta são impressionantes. São o espelho direto. Assim como Josué, esse grupo de pessoas estará dolorosamente ciente da sua própria pecaminosidade, fraqueza e indignidade, a ponto de quase desesperar. Eles não se verão como heróis da fé. De jeito nenhum. Se verão como profundamente falhos. E é exatamente nesse momento de autoconsciência e vulnerabilidade que a acusação se torna mais feroz. O acusador vai usar os pecados passados deles, apontando para o caráter defeituoso, a dessemelhança com Cristo. O argumento vai ser o mesmo. O mesmo de sempre. Eles dizem que te obedecem, mas olha o histórico deles. Olha o egoísmo às falhas. Você não pode, em sã justiça, perdoá-los e me banir a mim e aos meus anjos. Ele apela para um senso de justiça cósmica. Um argumento poderoso. Mas a resposta divina é, mais uma vez, idêntica àquela dada no caso de Josué. A narrativa descreve Cristo fazendo a mesma declaração. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a minha vida por estas almas. Eles estão gravados na palma das minhas mãos. Ele não nega as imperfeições. Não nega, mas aponta para o arrependimento deles e para o preço que ele mesmo pagou. Essa escalada é notável, de um sacerdote representando uma nação, para cada indivíduo ao longo da história, e finalmente para um grupo específico no fim dos tempos. O que essa progressão nos diz? Eu acho que essa escalada revela o objetivo principal: mostrar que o mecanismo da graça e da justificação é o mesmo em todas as épocas, mas que sua manifestação vai se tornar mais intensa e dramática à medida que o conflito cósmico chega ao seu clímax. Entendi. Começa com uma nação, se personaliza para o indivíduo e culmina num teste final para um grupo que, segundo a narrativa, vai representar o caráter de Deus perante o universo. A história de Josué serve como uma garantia. Sabe, se Deus pôde vindicar Josué em suas vestes sujas, ele também pode e irá vindicar seu povo no momento de sua maior prova. E o resultado final dessa aplicação apocalíptica? Como a história termina? Termina com a vindicação completa. O desprezado remanescente é despido de suas vestes sujas e recebe as vestes imaculadas da justiça de Cristo. Seus nomes são confirmados no livro da vida do Cordeiro e seus pecados são simbolicamente transferidos para o originador do pecado, Satanás. E a cena final? A cena final descrita é a desse grupo no Monte Sião com o Cordeiro totalmente redimidos. É a aplicação definitiva daquela simples, mas profunda troca de vestes que vimos em Josué. Uau! Ok, vamos tentar resumir. Começamos com essa cena quase teatral de Josué no Tribunal Celestial, um drama sobre acusação e justificação. Isso. Vimos que a defesa crucial não foi negar a culpa, mas apelar para a escolha e a autoridade soberana de Deus, personificada em Cristo. E depois, vimos como essa narrativa se expande, primeiro como modelo para a jornada espiritual de qualquer pessoa. Certo. E, finalmente, como um protótipo para um evento coletivo e dramático no que a fonte descreve como o tempo do fim. Isso mesmo. O padrão que emerge é claro. O confronto com a própria falha não leva a uma autodefesa desesperada, mas a uma confiança total na intervenção e na misericórdia divina. E o resultado é sempre o mesmo, uma transformação radical, simbolizada de forma inesquecível por essa troca de vestes, de sujo para limpo, de culpado para justificado.
Uma imagem que realmente fica com a gente. Sem dúvida. E talvez nos deixe com uma reflexão final. A narrativa que exploramos sugere que o momento de maior consciência da nossa própria imperfeição e fraqueza é, paradoxalmente, o exato ponto onde a mais poderosa defesa externa pode atuar. Isso levanta uma questão interessante sobre a dinâmica da vulnerabilidade. Em que medida reconhecer a própria falibilidade, em vez de tentar escondê-la ou negá-la, pode ser o verdadeiro caminho para encontrar força e restauração?